O Léo Jardim merece estar dentro da seleção brasileira há muito tempo. Só que, né, pertence ao Vasco, né? Não pertence ao Corinthians. Se pertencesse ao Corinthians, estava titular lá. Pra você, véi tricolor, eu tiro o meu boné e mostro a minha calvície. Que isso, Thiagão? Poxa, família, pega como exemplo aí o Sormani, que tomou de 6, perdeu aqui, e vira e mexe fala alguma gracinha do Vasco, do Fernando Diniz. O véi não. Falou. E o Vasco foi lá e deu uma aula, um baile. Cara, o Felipe Coutinho, ele não foi um jogador de futebol naquela noite. Ele foi um ator. Ele foi o Heath Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Lembra do ator, o Coringa? Que atuação. Até ganhou o Oscar. Ou o Jake Gyllenhaal. Coutinho foi um ator naquela noite, lá no Morumbis. E mesmo assim, depois daquele baile que ficou marcado na vida do velho, ele levantou o nome do Jardim, ele levantou o nome do Barros na resenha do Benja. Tava por lá o Kleber, o Souza, o Mano, estavam lá resenhando. Eu peguei aqui alguns cortes pra gente debater nessa bela manhã de domingo. Bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Família, eu fico muito feliz quando a resenha tá boa, tá azeitada, porque essa galera vai acrescentar demais, né? Eles debateram sobre o nome do Jardim, debateram sobre o nome do Barros, destacaram muito o Ryan também, o Souza entrou na live para falar, né, mais bastidores ali do treinamento, da exigência do Diniz em relação ao Ryan. Quando o Ryan pegava na bola, ele tocava para trás, opa, parou o treino, parou, não, assim não. É para pegar aí dentro. Então, tem tudo isso aqui pra gente debater. Vamos falar do PH, vamos falar do Pumita. Tem um empresário aí famoso, né, que tá liberado aí pra achar um clube a partir de janeiro do ano que vem. Tem muita resenha nesse vídeo. Agora, eu tenho até aqui, olha só. Eu falei pra vocês que eu ia filmar um casamento, né? Não foi casamento, eu me confundi. Foi aniversário de 1 ano. E aí, né, deram lá uma bolsinha pra minha princesa. Eu ganhei um quadro tático. Por que um quadro tático? Rosinha ainda, tem aqui, Thiago, agora vai ser aqui o tático. Vamos falar do Verratti. Por quê? Porque tem aqui algumas informações, né, dizendo que o Diniz testou o Verratti no time titular para jogar contra o Fluminense. E aí, família, eu vou pegar um gancho aqui do Mano, lá do Benja também, que é torcedor do Corinthians, todo mundo sabe, falando sobre o time do Corinthians. Você vai entender o meu ponto de vista. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a GoCase. Família, reta final do nosso cupom dobrando. Família Vasco, tá aqui o nosso QR Code, eu tô deixando o link também no primeiro comentário fixado. É o momento, o Vasco tá bem, pra você tomar aquele refri, a sua água, o seu suco amarelo, num copo vibe do nosso Vascão, com o seu nome, número 10, ou 99, ou 11. Você vai escolher, na GoCase, você que manda, você vai personalizar o seu produto, seja capinha, copo life, copo vibe, tem de tudo, mochila. Fecha com a GoCase, utiliza o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu vou destacar essa postagem aqui do Nils Almirante. Eu acho que o Pumita fez nessa postagem ontem, né? E como eu só gravei 2 vídeos, né? Não falei com vocês, porque como eu disse, estava trabalhando, estava filmando o aniversário de 1 aninho, é isso. Mas tá aí, ó. Valeu a pena cada minuto da viagem de volta. O esforço para retornar a tempo para vestir essa camisa de novo. Grande vitória, Vascão, Puma Rodrigues. É isso, né? O cara realmente fez um esforço aí para nos ajudar e, de fato, né? Acabou contribuindo ali com a jogada do gol. Chegou bem no fundo, apareceu, bateu cruzado, o goleiro espalmou e o David teve toda a felicidade do mundo e cravou um gol salvador, né? Que deu ali 2-0 e a gente conseguiu somar os 3 pontos, família. É interessante, né? Falar aqui do Pumita logo pela manhã, porque é um jogador que deu a volta por cima, né? No nosso Vascão, jogando como lateral esquerdo. Quem diria? Eu acho que ninguém, né, ia conseguir imaginar isso. Escrever esse final de filme, de novela, Pumita vai render. E olha só, acredite se quiser, tá? Ele vai marcar bem pelo lado esquerdo. Não dá, né, família? Mas hoje é um jogador importante, é um jogador que tá
com confiança, mesmo, né, com toda essa situação, cansaço, seleção, viagem, chegou, ajudou, foi pro campo e foi fundamental na vitória contra o Fortaleza. Então, assim, é um jogador que eu entendo que boa parte da torcida hoje, né, tá torcendo muito para que ele consiga ficar no Vasco, né, que o Vasco consiga ficar com ele, né. Na verdade, é a renovação. Vamos ver como é que vai caminhar essa situação aí do Pumita. Mas na sua opinião, deixa aqui nos comentários. Não vou me aprofundar nesse momento, senão o vídeo vai ficar muito longo. Pumita ou Piton como titular contra o Fluminense? Porque contra o Fortaleza, cara, né, o Piton fez uma boa partida defensiva, não foi mal não. Claro, o ataque do Fortaleza também, mas a gente tem que pontuar isso. Não posso ser injusto, porque o Pumita pegou uma sequência, poxa, de Flamengo, entrou lá nos minutos finais, no segundo tempo, perdão, contra o Botafogo, Cruzeiro, né? Pegou uma galera que o ataque é mais forte, não dá pra negar, mas o Piton foi bem contra o Fortaleza, mas quero saber a sua opinião. Família, vamos seguir aqui também e destacar algumas informações, né, de ontem à noite. Tá na tela para vocês que o Real Betis da Espanha, La Liga, tem interesse no PH. Tá aqui, ó. Segundo portais de Sevilha, o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, ficou impressionado com o lateral direito Paulo Henrique, destaque do Vasco da Gama e da seleção brasileira. Você pode até falar essa informação aqui do vascaíno.net, né? Ah, Thiagão, sinceramente, não acredito nisso não, irmão, pelo amor de Deus. Não vem com essa. Mas assim, família, eu acredito, tá? Pode não ter nada, né? Tô pontuando isso aqui. Mas eu acredito porque, cara, a gente tem um olhar pro futebol europeu e você pode, né, sabe, enxugar bem isso aí. Sabe por quê? Outro dia eu falei isso aqui com vocês, estava acompanhando Sassuolo e Hellas Verona. Família, um jogo podre de ruim. No mesmo dia eu assisti Atlético contra Amazonas, um jogo muito melhor. Lá e cá, qualidade, gols e tudo mais. Então assim, não tô dizendo que o Betis é ruim não, tem bons jogadores lá. Né, o Celso, tem o Anthony, tem uma galera lá, o Natan joga lá também, bom zagueiro, tem uns caras bons lá. Mas, cara, tu pega assim, Mallorca e Alavés, Getafe e não sei quem, família, sabe? Então, e eu não tô dizendo assim, pô, Thiago, tu tá falando que o PH é ruim? Não, não é isso. É que eu acredito no interesse, porque o PH é bom jogador. E esses times, sabe, que eu tô falando, que são limitados, por que não? Você me entendeu? Não tô criticando o PH. Eu tô querendo pontuar aqui que eu acho sim, né, que pode acontecer, porque é um jogador que chegou na seleção, e aí a galera já passa a olhar, né, diferente, e foi bem, cara. Mostrou muita força, mostrou, né, isso é importante para um lateral, seja aqui no Brasil ou no futebol europeu. Então, assim, espero que ele não saia. Recentemente o canal Atenção Vascaíno nos falou que a ideia dele é seguir no Vasco, renovar com o Vasco, e eu acho que a seleção vai ser importante nesse sentido também, porque se ele quiser sonhar com a Copa do Mundo, ele tem que continuar no Vasco. Porque você saindo para o Betis, que seja para um outro time, você não sabe se você vai jogar, se você vai performar no primeiro momento, adaptação e tudo mais. Então, acho que o PH tem que ficar. Agora, família, eu entendo que todo jogador sonha em jogar na Europa e o PH já tem os seus 29 anos, né? O PH foi pai recentemente, de repente quer morar, né, na Europa, viver essa cultura, viver uma experiência diferente, se pintar a oportunidade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a minha torcida é claro para que o PH possa ficar no Vasco, porque nessa temporada tá jogando demais e é um dos principais jogadores do nosso Vasco. Família, vamos seguir a nossa resenha e começar a utilizar aqui os cortes lá do Benja. Primeiro eu quero passar aqui o velho tricolor falando do Barros e também do Léo Jardim. Olha só. Você conhece Cauã Barros aí no Vasco? O que você acha dele? Começou, velho. Ô, Clebão, você acha do segura ele, Olá, Clebão. Olá, Clebão. É idiota. Você acha do futebol dele? Do Cauã? porque- O Vasco conseguiu trazer de volta o Cauã. Eu quando estava treinando em 2024, ele estava treinando aqui também. No final não jogava. Quando ele saiu, começou a se destacar. O Vasco foi muito inteligente em trazê-lo de volta. E hoje ele está colhendo os frutos aí. Eu acho que ele tem muita margem para crescer. É um atleta com muita qualidade, é raçudo, ganha muita dividida, fisicamente é muito forte, mas ele ainda tem muita margem para crescer porque é jovem. Assim, eu sempre falo, volante tem que fazer gol, volante tem que dar assistência, volante não pode só ficar marcando e tudo mais. Então, por isso eu acho que ele ainda vai evoluir muito nesse caminho que ele está trilhando ali no Vasco. Fala, Benjamin. Agora, o que aconteceu com o Léo Jardim? Você falou aí agora. O Léo Jardim ontem teve uma apresentação que qualquer um, sem ser clubista, você comparar Léo Jardim com a atuação de Hugo, aí você não vai falar para mim. Se você falar para mim que o Léo Jardim
não merece mais do que o Hugo uma condição, convocação na seleção, aí não adianta conversar mais. Veja a atuação dele ontem contra o Fortaleza. Aí depois você fala para mim. Eu falei isso aqui bem antes, que o Léo Jardim é muito mais jogador que o Hugo. Joneta até postou, filho, pagando. Eu estou falando para você, Léo. Antes disso, aí eu estou falando. O Léo Jardim merece estar dentro da seleção brasileira há muito tempo. Só que pertence ao Vasco, né? Não pertence ao Corinthians. Se pertencesse ao Corinthians, estava titular lá. Parabéns, velho. Parabéns. É isso. Não deixa o baile te afetar. Vai perder aqui de novo, hein? Vai perder aqui de novo em São Januário. Não dá pra perder ponto pro São Paulo, não. Pelo amor de Deus. Ainda mais esse São Paulo aí, todo desfalcado. Mas assim, família, deixa eu comentar primeiro sobre o Barros. Vocês concordam com o Souza que um volante ele tem que contribuir mais, não somente na marcação, com passe, assistência, pisar na área? E assim, cara, beleza, eu até concordo com o Souza, mas o time do Vasco hoje pode proporcionar, vamos dizer assim, isso para o Barros? Eu acho que não. Então exigir isso do Barros hoje, eu acho injusto. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque o Barros, ele vai contribuir, ele vai ser importante guardando tudo que ele tem, o suco, a vontade, o gás na marcação. É isso. Se ele ficar pisando lá na área, elemento surpresa, cara, o Vasco é um time frágil defensivamente. É um time frágil fisicamente. Então acho que o Diniz trabalha com o Barros, claro que em alguns momentos você roubou uma bola, vamos lá, deu para dar seguimento, para atacar o espaço, né, para conduzir a bola e aí aparecer, tabelar e pisar na área, isso vai acontecer. Mas o Barros hoje é o nosso primeiro volante, ele tem que ficar ali, protegendo o lateral que sobe muito, que é o PH, protegendo, né, sendo um cara que vai proteger a subida do Piton. Então você precisa entender o contexto, sabe? Porque se você joga num time que seus pontas conseguem contribuir demais nesse ir e vir, beleza, já sobra um pouco mais de espaço para o volante encostar. Ah, se você tem laterais que o direito segura, o esquerdo vai. Opa, você já pode, né? No caso do Vasco não é assim. Você tem dois laterais que são ofensivos, você joga com pontas, com Derrayan e Nuno, que não tem essa força toda para ficar fazendo esse ir e vir. Então o Vasco precisa do Barros ali. Até acredito que o Souza tá falando é uma verdade, é uma realidade, sabe? É bom ele acrescentar isso no jogo, mais tranquilidade para jogar, pisar na área, e isso aumenta o nível dele. Até futuramente, né? Se ele sonha em jogar na Europa. Mas, na minha opinião, esse Vasco não proporciona isso hoje para o Barros. O Barros precisa ser exatamente o que ele está sendo. E aí ter um segundo volante que possa fazer isso que o Souza está falando, sabe? Porque hoje, no atual elenco do Vasco, a gente só tem ele. Só tem ele para fazer esse trabalho sujo. E ele faz muito bem. Então, assim, Souza, calma. Futuramente pode chegar o momento. Essa é a minha visão, não sei a de vocês. Em relação ao Léo Jardim, o velho mandou muito bem, né, cara? A galera, a mídia paulista fala muito do Hugo Souza. E assim, uma injustiça muito grande com o Léo Jardim. O Léo Jardim, o Hugo Souza começou a agarrar agora, cara. O Léo Jardim tá desde a temporada 23, segundo turno, performando em alto nível. É decisivo em cobranças de pênalti, né? A justificativa de levar o Hugo Souza é muito nesse sentido, né? De pegar a pênalti, e o Léo Jardim faz isso. As dificuldades que o Léo Jardim tem na saída, o Hugo Souza também tem. Sai muito mal do gol. De um modo geral, o goleiro brasileiro, eu acho que tem essa dificuldade. Então eu espero, cara, que nessa próxima convocação o Léo Jardim seja convocado, porque merece, né? E é bom a galera lá, né, destacar a atuação dele. Eu gosto de ver a galera falando bem dos jogadores do Vasco. Realmente o Léo Jardim pegou até pensamento, cara. Eu tava vendo o Follman, Jackson Follman, eu acho que é assim o nome dele, aquele que infelizmente, né, teve aquela situação com o avião da Chape, e o Léo Jardim repostou essa análise, ele colocou a defesa do Léo Jardim como a principal da rodada, que ele faz um movimento para cá, né, abre os braços, tenta ampliar ali o espaço e deixa a perna. Irmão, a bola bate justamente na perna. Que defesa, que defesa. Então, assim, em momentos de dificuldade do Léo Jardim, né, aqui no canal, eu passo pano, eu falo para vocês, eu passo pano porque o Vasco tem um dos melhores goleiros do Brasil. E o erro, uma falha, uma saída que o Léo Jardim comete, e eu pontuei isso contra o Vitória, contra o Fortaleza, que ele deveria ter saído melhor em alguns lances, para melhorar no jogo dele. Mas, família, o Vasco tem goleiro. O Vasco tem goleiro. Velho, beleza, esqueceu o Bari, né? Você cresceu no meu conceito aqui. Tirei e mostrei a minha calvície para você. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente já trocar uma ideia também sobre o jogo de segunda-feira. Claro, durante o dia a gente vai resenhar bastante, né? Já separei aqui algumas coisas também pro próximo vídeo. Não, o vídeo vai ficar
gigante, mas eu queria debater com vocês essa situação aqui, ó. Verratti treinou entre os titulares em uma parte da atividade de hoje, 18/10, né? No caso, ontem, isso? Informação do Corujão Vascaíno. E aí, para debater aqui essa informação, eu quero trazer esse corte do Mano em relação ao Corinthians. Corinthians esse que ganhou do Vasco em São Januário, utilizando uma estratégia totalmente diferente do que o Mano falou aí, por exemplo. Olha só. Ontem, você assistindo o jogo, era um bando de catado em campo, sem nada, sem parte tática. Time de firma, velho. Time de firma. Time catado, mano. Time catado, parece time amador, rapaz. Time amador. Mas, ô, velho, o coração de uma equipe, o que é? Qual que é o coração de uma equipe? É o meio de campo. Pois é. O meio de campo ontem do Corinthians, velho, eu vou excluir o Ranielli e o Mateuzinho, apesar do Mateuzinho ter ido mal e o Ranielli também ter jogado bem. Mas, cara, como é que você tem um meio de campo, velho, com o Maicon? O Maicon, eu vou te falar, o meu vô que fumou aí durante, acho que 60 anos, e era sedentário, ele tem mais gás do que o Maicon pra correr. Aí você vai lá, aquele Hugo é pior que uma pedra no rim, velho. Esse Bidon, velho, ele joga com nojo. Sabe aqueles moleque que a mãe fala, tá bom, você vai descer, mas não se suja que a gente tá indo pro shopping. Ele toca na bola, dá a impressão que ele tá na década de 70, que ele encosta a bola, ele encosta em mim. Shopping. É o Bidon, velho. Então, eu faço a pergunta fatal. Tá aí. E aí eu te pergunto, como é que pode, cara? Como o Vasco perdeu para esse Corinthians? Sabe? Eu sei que é uma visão ali de um torcedor que tá revoltado, né? Porque essa análise foi na derrota, né, do Santos. Mas, por exemplo, eu acompanhei Corinthians e Flamengo. Cara, o Corinthians no primeiro tempo jogou muito bem, pressionou, correu do jeito que jogou ali contra o Vasco. Segundo tempo cresceu e aí o rival, né, conseguiu ganhar o jogo. Mas por que eu pego essa partida contra o Corinthians de referência? E eu tô provando para vocês aqui que eu não tenho marcação com determinado jogador. Até porque eu estou aqui, nos últimos vídeos, tendo uma opinião impopular, que é defender o Hugo Moura ainda no time titular. Por quê? Equilíbrio. Claro, eu pontuei, tendo um ataque mais móvel na frente, com Ryan, Nuno e Andrés Gomes, e esses caras contribuindo sem bola, porque eles vão acabar contribuindo mais que o Verratti, que é mais pesado, como é que o Vasco vai se sair no setor de meio campo ali com o Tietchan e Barros? Se o Vasco vai se defender melhor. Se isso não acontecer, o Hugo Moura tem que voltar. Porque ele marca melhor do que Tietchan, do que Thiago Mendes, do que Matheus Carvalho. E aí é torcer pra ele não errar. Porque ele foi bem contra o Flamengo. Ele foi bem contra o Cruzeiro. Ele foi bem contra o Botafogo. Aí ele jogou na zaga. Sabe? Então a gente precisa pontuar isso. O Hugo Moura jogou na zaga, né? Isso foi o Barros de cabeça de área. Então, assim, em jogo grande, o Vasco precisa se defender melhor. Mostrei aqui pra vocês que o Vasco tá em nono, oitavo, sétimo, pra cima, todos têm a defesa melhor que a do Vasco. Claro, sem o Cuesta e o Robert Renan. Mas sem bola o Vasco precisa jogar mais. E nesse tipo de jogo que vai ser contra o Fluminense, então você tem ali um equilíbrio, os times se equivalem. Família, em vários momentos pode acontecer do Vasco jogar sem bola, do Vasco ser pressionado, como foi assim contra o Cruzeiro. E aí não faz sentido pra mim, e eu venho falando isso com vocês, quando o Vasco baixa as linhas, família vascaína, vocês sabem muito bem, não precisa ser um expert em tática, que o Verratti vem pra cá. O Verratti desce junto com o Coutinho aqui. Tem a linha de 4, né? Tem a linha aqui do meio campo, que o Ryan baixa, que o Nuno baixa, e fica aqui os dois, né? Coutinho e Verratti. E aí tu me explica, né? Se isso faz sentido. Porque você traz o Verratti pra cá, que é pesado, que não tem essa qualidade pra associar e puxar um contra-ataque, ou pra atacar o espaço. Sei lá, um contra-ataque com o Piton, pelo lado, ou do PH, ou do Ryan, e o Verratti vai chegar aqui na área do adversário, vai ter dificuldade. Saindo aqui de trás, vai ter muita dificuldade. E aí é o que eu falo com vocês. Por que ele faz isso? Por que ele tem que baixar tanto assim? Por causa do Coutinho. Porque o Coutinho não tem força para ajudar nessa marcação. Então o Diniz acaba baixando o Verratti para ser mais um ali, ajudando nessa fase defensiva. Por isso que eu falo, não é a marcação, isso é questão de característica. No mundo ideal, sabe quem deveria jogar aqui para o Verratti de repente ficar mais livre? O Matheus França. Com saúde, bem fisicamente, seria o Matheus França, que tem uma capacidade, é mais novo, tem mais capacidade física do que o Coutinho. E aí ele conseguiria, né, contribuir mais nessa recomposição. Então, família, se a gente não entender a dinâmica, né, o coletivo, o contexto, e parar de individualizar jogador, falar, Thiago, você tá de uma de marcação, cara. A gente precisa pensar no coletivo, no Vasco sem bola. Hoje, o Vasco precisa ter o Ryan aqui, o Andrés Gomes aqui, e o Nuno aqui, e o Coutinho, e ter 2 volantes de mais força. É isso que o Vasco precisa. É muito claro pra mim isso. E se você ver a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza, é muito nesse sentido. O Vasco a gente não consegue destacar tanto a atuação, eu tô dizendo 11 contra 11, porque o Hugo Moura foi expulso. E aí o Vasco teve, né, que entender o contexto do jogo, baixar as linhas e contra-atacar. Então assim, cara, no jogo contra o Fluminense, contra o Fluminense, não dá.
Não dá, poxa, não dá. Eu acho que hoje eu não tenho problema nenhum de falar, é o contexto do jogo, em casa não, hoje o Verratti em São Januário ou fora, ele é banco do Vasco, porque precisamos pensar no equilíbrio do time. Precisamos pensar no equilíbrio do time. O Vasco precisa ser mais intenso sem bola. O Vasco, quando for pressionado, ter a opção de contra-atacar. E com o Verratti, isso fica muito difícil. Essa estratégia que eu tô pontuando aqui pra vocês. O cara baixa aqui, não tem qualidade pra tocar. Não tem força pra chegar lá, quando o Vasco tá sem bola. Repito, nesses jogos que os times se equivalem. Então, vários momentos isso aqui pode acontecer na partida contra o Flucê. Poxa, você vai ter um jogador que, no máximo, jogando aqui, é segurar, fazer a parede pra arrancar a falta, pra que o Fluminense possa voltar e recompor. Não dá, família, não dá, assim, mas vamos ver. É uma informação aqui do Corujão, mas eu não quero acreditar nisso não. Eu espero que o Diniz possa optar pelo ataque que iniciou contra o Fortaleza. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar para vocês essa galera aí falando do Ryan. Tá na tela. Seleção é para ele ir ser convocado para fazer para olhar. Ninguém tá falando para ele ninguém tá falando aqui que ele tem que ir para a Copa do Mundo ser o camisa 9 da seleção brasileira. Entendeu? Agora, para olhar o jogador, assim como esse menino do Vasco. O porquê que não pode convocar esse menino do Vasco? Também acho. Pô, cara, para mim não tem essa. A seleção é momento. E quando é momento, aí eu levo uma situação em consideração. Idade. Se ela é um momento e o jogador é novo, eu acho que esse cara tem que ser convocado. Até para ele ter um lastro na seleção. Agora, os caras ficam, não tem lastro, tem que dar tempo. Eu não acho. Eu acho que para alguns jogadores, inclusive, já deu tempo de seleção. Voltou, eu acho que nessa posição, Clebão, que compromete o Ryan poder ser convocado, mano, é que você tem alguns caras aí que estão à frente dele, mano, por exemplo, o Luiz Henrique. Luiz Henrique, toda vez que entra, o maluco consegue aí mostrar um futebol legal. Você vê lá, por exemplo, o Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, são jogadores que já aí, mano, meio que já estão praticamente decretados que vão pra Copa, tá ligado? O Rodrigo talvez um pouco menos. Mas tem muito jogador aí por esse lado de campo aí que tá à frente ainda do Ryan, né? Não, eu concordo, mano. Eu concordo com você. Agora, por exemplo, né? Eu acabei de falar, parece que os dois próximos amistosos da seleção só vai jogador do Brasil, né? Cara, tem que convocar esse menino e tem que convocar o Vitor Roque. Tem que convocar. E aí eu não tô falando que esses caras vão pra Copa do Mundo e vai ser o camisa 9, o beirada da seleção brasileira. Eu tô falando que esses caras têm que ser convocados pra poder ver. Agora, se os caras vão lá, arrebenta e faz chover, aí a decisão é do Ancelotti de levar ou não para a Copa, mas que esses jogadores merecem, eu acho que merece, porque o momento deles é muito bom. E eu lembrei que o primeiro cara que falou, até o Joneta, que trabalha com a gente, que é vascaíno fanático, o primeiro cara que falou desse menino do Ryan foi você. Você ainda falou para mim, bem. Riam de mim. E você falou, anota o nome desse menino aí, o Ryan. Esse menino é diferente, Souza? Muito. Treinava com ele até pouco tempo. A torcida do Vasco, no início lá atrás, enchia o saco dele, né? Porque já botaram uma pressão absurda no moleque quando o Vasco vivia um mau momento. E muito porque o clube não produzia, o time não produzia, ele também não produzia junto e cobrava muito. Só que eu treinava com ele e eu via, mano, esse moleque é doente, cara. Esse moleque não é normal. Assim, a facilidade que ele tem de sair de uma jogada, a força que ele tinha, a definição dele quando chegava na frente do gol, não é aquela coisa de fecha o olho e chuta. Então você via que ele era muito diferente. E aí eu falei, cara, esse moleque vai voar. Se não matarem ele, ele vai, na minha mente, né? Quando chegou o Diniz, nos primeiros treinos, eu ainda estava lá, eu vi a forma como o Diniz tratava ele, chegava a parar o treino, porque se você não for para cima do cara, a bola vai ser do adversário, nesse nível. Toda vez que o Ryan pegava a bola, tentava tocar para trás, ele parava o treino. Não, você tem que ir para dentro, pega a bola, vai para dentro, pega a bola. E aí, mano, o moleque ficou viciado nisso. E a força que ele tem, com a confiança que o Diniz deu para ele, eu não tinha dúvida que ele ia começar a destoar. Falou, muita gente zoou do Souza. Então eu falei, vou colocar o Souza aí. Lembra, Souza? Os caras te zoaram. Não, ele zoou porque, na verdade, eu fui no podcast antes ainda e eu comparei ele com o Adriano, entendeu? Porque eu acho as características muito parecidas. Só que eu fui além. Eu falei que na idade que o Adriano tinha e na idade que o Ryan tinha, para mim o Ryan já estava na frente. Só que eu falei que não sei se ele ia se comparar com o Adriano lá fora. Eu acho que, de repente, nem vai chegar tão longe. Porque o Adriano é um nível que ele alcançou lá fora muito difícil de ser alcançado. Mas eu falei com 19 anos, o Ryan estava na frente dele, na época que ele jogava no Flamengo. E a galera me deu paulada e o caramba. Só que hoje, cada dia que passa, isso fica mais evidenciado aí, que o Ryan, de fato, hoje, ele tá anos-luz na frente do que o Adriano é. Tá aí, família. Meu celular tá batendo biela perto de finalizar aqui o vídeo, mas eu vou colocar aí na edição
né, a informação, deixa eu ver aqui se o celular vai ajudar, eu acho que é do GE, né, dizendo que o Pini Zahavi, é isso, né? É o mesmo empresário que participou da transferência do Neymar Barcelona para o PSG. Tá aqui, né? É um dos principais empresários do futebol mundial, tem uma autorização para buscar propostas por Ryan em janeiro. Então tá aí, né? Mas eu concordo muito com a resenha da galera aí. O Ryan tá jogando muita bola. E eu falo isso aqui com vocês, né? Vai ser muito difícil segurar o Ryan para a temporada que vem, né? A ideia me parece que é justamente até ali, junho, julho, que é a principal janela deles, mas né, vamos ver. E assim, tá aqui, né, que o Vasco, 30 milhões de euros, que dá em torno de 180, não, dá mais, pô. Dá mais, família. Que isso, Vasco? Não é? 200 e pouco aí. 250, vamos trabalhar nesse número aí, que dá. A gente tá jogando muita bola. Fui, daqui a pouco eu tô de volta.